Seção 11. Dos jornalistas profissionais. Artigo 302. Os dispositivos da presente seção se aplicam aos que nas empresas jornalísticas prestem serviços como jornalistas, revisores, fotógrafos, ou na ilustração, com as exceções nela previstas. Parágrafo 1º. Entende-se como jornalista o trabalhador intelectual cuja função se estende desde a busca de informações até a redação de notícias e artigos e a organização, orientação e direção desse trabalho. Parágrafo 2º. Consideram-se empresas jornalísticas, para os fins desta seção, aquelas que têm a seu cargo a edição de jornais, revistas, boletins e periódicos, ou a distribuição de noticiário, e, ainda, a radiodifusão em suas seções destinadas à transmissão de notícias e comentários. Artigo 303. A duração normal do trabalho dos empregados compreendidos nesta seção não deverá exceder de 5 horas, tanto de dia como à noite. Artigo 304. Poderá a duração normal do trabalho ser elevada a 7 horas, mediante acordo escrito, em que se estipule aumento de ordenado, correspondente ao excesso do tempo de trabalho, em que se fixe um intervalo destinado a repouso ou a refeição. Parágrafo único. Para atender a motivos de força maior, poderá o empregado prestar serviços por mais tempo do que aquele permitido nesta seção. Em tais casos, porém, o excesso deve ser comunicado à Divisão de Fiscalização do Departamento Nacional do Trabalho ou às delegacias regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro de 5 dias, com a indicação expressa dos seus motivos. Artigo 305. As horas de serviço extraordinário, quer as prestadas em virtude de acordo, quer as que derivam das causas previstas no parágrafo único do artigo anterior, não poderão ser remuneradas com quantia inferior à que resulta do quociente da divisão da importância do salário mensal por 150, 150, para os mensalistas, e do salário diário por 5 para os diaristas, acrescido de, pelo menos, 25%. Artigo 306. Os dispositivos dos artigos 303, 304 e 305 não se aplicam àqueles que exercem as funções de redator-chefe, secretário, subsecretário, chefe e subchefe de revisão, chefe de oficina, de ilustração e chefe de portaria. Parágrafo único. Não se aplicam, do mesmo modo, os artigos acima referidos aos que se ocuparem unicamente em serviços externos. Artigo 307. A cada 6 dias de trabalho efetivo corresponderá um dia de descanso obrigatório, que coincidirá com o domingo, salvo acordo escrito em contrário, no qual será expressamente estipulado o dia em que se deve verificar o descanso. Artigo 308. Em seguida, a cada período diário de trabalho haverá um intervalo mínimo de 10 horas, destinado ao repouso. Artigo 309. Será computado como de trabalho efetivo o tempo em que o empregado estiver à disposição do empregador. Artigo 310. Revogado. Artigo 311. Para o registro de que trata o artigo anterior, deve o requerente exibir os seguintes documentos: a. Prova de nacionalidade brasileira. B. Folha corrida. C. Prova de que não responde a processo ou não sofreu condenação por crime contra a segurança nacional. D. Carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 1º. Aos profissionais devidamente registrados será feita a necessária declaração na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 2º. Aos novos empregados será concedido o prazo de 60 dias para a apresentação da carteira de trabalho e previdência social, fazendo-se o registro condicionado a essa apresentação e expedindo-se um certificado provisório para aquele período. Artigo 312. O registro dos diretores proprietários de jornais será feito,
No Distrito Federal é. Nos estados, independentemente da exigência constante do artigo 311, letra D, da presente seção. Parágrafo 1º. A prova de profissão, apresentada pela diretor proprietário juntamente com os demais documentos exigidos, consistirá em uma certidão, fornecida nos estados e território do Acre, pelas juntas comerciais ou cartórios, e, no Distrito Federal, pela seção competente do Departamento Nacional de Indústria e Comércio, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo 2º. Aos diretores proprietários regularmente inscritos será fornecido um certificado do qual deverão constar o livro e a folha em que houver sido feito o registro. Artigo 313. Aqueles que, sem caráter profissional, exercerem atividades jornalísticas, visando fins culturais, científicos ou religiosos, poderão promover sua inscrição como jornalistas, na forma desta seção. Parágrafo 1º. As repartições competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio manterão, para os fins do artigo anterior, um registro especial, anexo ao dos jornalistas profissionais, nele inscrevendo os que satisfaçam os requisitos das alíneas A, B e C do artigo 311 e apresentem prova do exercício de atividade jornalística não profissional, o que poderá ser feito por meio de atestado de associação cultural, científica ou religiosa idônea. Parágrafo 2º. O pedido de registro será submetido a despacho do ministro que, em cada caso, apreciará o valor da prova oferecida. Parágrafo 3º. O registro de que trata o presente artigo tem caráter puramente declaratório e não implica no reconhecimento de direitos que decorrem do exercício remunerado e profissional do jornalismo. Artigo 314. Revogado. Artigo 315. O governo federal, de acordo com os governos estaduais, promoverá a criação de escolas de preparação a jornalismo, destinadas à formação dos profissionais da imprensa. Artigo 316. A empresa jornalística que deixar de pagar pontualmente, e na forma acordada, os salários devidos a seus empregados, terá suspenso seu funcionamento, até que se efetue o pagamento devido. Parágrafo único. Para os efeitos do cumprimento deste artigo deverão os prejudicados reclamar contra a falta de pagamento perante a autoridade competente e, proferida a condenação, desde que a empresa não a cumpra, ou, em caso de recurso, não deposite o valor da indenização, a autoridade que proferir a condenação oficiará a autoridade competente, para a suspensão da circulação do jornal. Em igual pena de suspensão incorrerá a empresa que deixar de recolher as contribuições devidas às instituições de previdência social.